Obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. A estatística de obesidade no mundo é que atualmente 2,1 bilhões de pessoas são obesas ou com sobrepeso, o que representa quase 30% da população mundial. Desde 1980, a obesidade e sobrepeso vem aumentando 25,7% nos adultos e 47,1% nas crianças. A conclusão disso é que foi feita uma pesquisa em 188 países, incluindo o Brasil, e o estudo foi conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington e foi publicado na edição da revista científica The Lancet. No Brasil, segundo o estudo, 52,5% dos homens com mais de 20 anos e 58,4% das mulheres da mesma faixa etária apresentam sobrepeso ou obesidade. Entre os garotos com menos de 20 anos, essa parcela é de 22,1% e entre as garotas, 24,3%. O Brasil fica acima da média global da obesidade, mas abaixo de alguns países como os Estados Unidos, Reino Unido, México e Bolívia, que sofrem com maior índice de obesidade pelo alto consumo de fast foods e conservantes. O IMC, Índice de Massa Corpórea, é considerado pela OMS como a principal referência para a classificação das diferentes faixas de peso. Outros fatores, como circunferência abdominal e taxa de colesterol, também são muito importantes. Procurar orientação médica é o mais indicado, saber a melhor forma de se manter no peso. Doenças adquiridas através da obesidade. Na hipertensão, os indivíduos que sofrem de obesidade possuem maiores chances de terem seus vasos sanguíneos comprimidos em razão, principalmente, do consumo excessivo de alimentos que fazem mal à saúde. Essa compressão dos vasos é o que resulta na pressão alta. A hipertrofia ventricular é uma doença cardíaca ocasionada pelo aumento do músculo do coração. Essa patologia atinge os obesos, pois o coração dessas pessoas precisa trabalhar mais do que deveria para sustentar o seu peso e a estatura corporal. A apneia é uma doença séria que gera paradas respiratórias involuntárias, enquanto os indivíduos obesos estão dormindo. Isso ocorre pois essas pessoas possuem excesso de gordura nas áreas do pescoço e do tronco, o que dificulta a respiração e ocasiona um fechamento repentino da faringe. A depressão. Os portadores de obesidade possuem uma tendência mais elevada de desenvolverem um quadro depressivo, em função de sua autoestima baixa que os torna inseguros em relação ao próprio corpo e atrapalham as relações sociais e pessoais. Na diabetes tipo 2, apesar da diabetes ser, em muitos casos, causada por fatores genéticos, a doença também afeta mais facilmente as pessoas que estão acima do peso. Isso ocorre porque o excesso de peso causa uma resistência do organismo à insulina, que é o hormônio responsável pela regulação dos níveis de glicose. Sem que haja essa regulação, as chances de desenvolver a diabetes tipo 2 crescem consideravelmente. O melhor tratamento para a obesidade é feito com dieta e com a prática regular de exercícios físicos, mas quando isso não é possível, existem opções de remédios ou, em último caso, a cirurgia bariátrica. Independente do tratamento proposto, a reeducação alimentar é fundamental, uma vez que, através dela, reduziremos a ingestão calórica total e o ganho calórico decorrente. Esse procedimento pode necessitar de suporte emocional ou social, através de tratamentos específicos, como a psicoterapia individual, em grupo ou familiar. O exercício físico apresenta uma série de benefícios para o paciente obeso, melhorando o rendimento do tratamento com dieta. Entre os diversos efeitos estão a diminuição do apetite, o aumento da ação da insulina, a melhora do perfil de gorduras, a melhora da sensação de bem-estar e autoestima. Existem poucas opções medicamentosas liberadas no Brasil. A indicação de se associar medicamentos ocorre quando há dificuldade de perda de peso somente com a mudança do estilo de vida ou quando existe necessidade de ajudar a tratar certos comportamentos alimentares, associados principalmente a alterações emocionais. Dentre as medicações liberadas no Brasil, temos a sibutramina, que aumenta a saciedade, o
orlistat, diminuindo a absorção de gordura pelo intestino, e liraglutida, que é análogo do hormônio GLP-1, também usado para tratamento de diabetes, que diminui o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade. O tratamento cirúrgico. As operações bariátricas e metabólicas têm sido cada vez mais indicadas para o tratamento da obesidade e de suas doenças associadas. As indicações atuais são para pacientes com índice de massa corpórea acima de 40, obesos grau 3, e pacientes com índice de massa corpórea acima de 35, obesos grau 2, que apresentem comorbidades, ou seja, doenças agravadas pela obesidade que melhoram com tratamento eficaz, doenças que ameaçam a vida, tais como diabetes tipo 2, apneia do sono e hipertensão arterial, doenças do colesterol, doença coronariana, osteoartrite e outras. O hormônio leptina, que tem como origem o nome, a palavra em latim leptus, que significa magro, é uma proteína produzida no tecido adiposo. Assim, quanto maior a massa adiposa no corpo, maior a quantidade de leptina produzida. Sua liberação ocorre durante a noite, principalmente nas primeiras horas da manhã. Tal hormônio reduz o apetite e está relacionado com o gasto energético, metabolismo de glicose e influencia as funções endócrinas do pâncreas. Altos níveis de leptina reduzem a ingestão alimentar, enquanto baixos níveis induzem a hiperfagia, ingestão excessiva de alimentos. Em indivíduos obesos, há uma concentração elevada desse hormônio. Mas como então justifica o apetite elevado dos obesos? Uma resposta para tal situação seria a resistência das células à entrada da leptina. Assim, a célula do hipotálamo, que controla o apetite, não recebe um sinal da leptina de reduzir a alimentação. Assim, o indivíduo obeso será resistente à leptina, não controlando seu apetite. Outro hormônio também relacionado com o controle do apetite é a grelina, que tem origem na palavra inglesa grow, que significa crescimento. Esse hormônio proteico, estimulador de liberação do hormônio de crescimento, o GH, porém, sua principal função é oxígeno, ou seja, induz o apetite, além de controle do balanço energético. Esse hormônio é encontrado e produzido no estômago, na mucosa oxítica. Esse hormônio também possui outras funções importantes, como secreção ácida, motilidade do estomacal, atuam sobre a função endócrina do pâncreas, metabolismo da glicose, ação cardioprotetora e até antineoplástica. A grelina é conhecida por efeitos contrários à leptina.